O raio procedente da fonte luminosa desdobra-se em dois feixes, o de referência e o de mostra. O primeiro atravessa a célula de referência. O segundo passa sobre a célula que contém a amostra, neste caso, dado que não podíamos danificar o lençol. Depois, os dois feixes juntam-se e alcançam o detector. Uma vez colocada a amostra, o detector mede o grau de desequilíbrio entre os dois raios. Basicamente, o nosso aparelho era composto pelos seguintes elementos: uma fonte, para os comprimentos de onda de luz visível, 4 a 7.500 angstroms, utilizou-se uma lâmpada de tungstênio. Para o ultravioleta e infravermelho, a fonte de radiação foi uma lâmpada de hidrogênio ou um NIRST, respectivamente. As moléculas de hidrogênio, estimuladas eletricamente, emitem uma radiação ultravioleta. A de NIRST era uma barra de óxido de zircônio, óxido de cério e óxido de tório, que aquece eletricamente entre 1000 e 1800 graus, emitindo uma radiação infravermelha. Um monocromador que consiste num filtro de luz que permite a passagem do comprimento de onda desejada e absorve a radiação restante, a qual perturbaria a análise. Uma célula de mostra, das produzidas in vitro para o espectro visível, em cloreto de sódio para o infravermelho em quartzo para o ultravioleta. E um detector, uma fotocélula que transforma a energia radiante em elétrica. Esta fornece a leitura direta sobre um quadro indicador ou sobre um gráfico. Tudo isso, naturalmente, ligado ao computador central. N2 na urina é expulsa diariamente por um adulto saudável, em condições normais, numa quantidade que oscila entre os 1.300 e os 1.600 centímetros cúbicos, obtém-se 960 por mil de água e 40 de elementos sólidos. Ureia, 23 por mil. Cloreto de sódio, 11 por mil. Ácido fosfórico, 23. Ácido sulfúrico, 13. Ácido úrico, 0,5, e o resto é constituído por ácido hipúrico, leucomaínas, urobilina e sais orgânicos. Pois bem, do nosso ponto de vista, a grande acidez da urina de Jesus, muito acima da média normal, podia ser consequência do seguinte processo. No exercício muscular realizado em presença de oxigênio, ou sem ele, o glicogênio desagrega-se na cadeia metabólica até formar ácido pirúvico. Este, captando um íon de hidrogênio, H, forma ATP, adenosina trifosfato, e ácido láctico. O ATP, como se sabe, um fornecedor de energia para a atividade. Melhor dizendo, a única fonte de energia. Por cada 2 unidades de ácido láctico formam-se 3 de ATP, que são a fonte energética na ausência de oxigênio, metabolismo anaeróbico. Mas o ácido láctico não pode permanecer como ácido no sangue, por isso, une-se aos bicarbonatos. Ácido láctico mais Q3HNA igual latato sódico mais Q3H, bicarbonato de sódio. O íon bicarbonato, Q3H, une-se a um íon de hidrogênio, produzindo anidrido carbônico e água. Assim, surge no sangue uma grande acidose que obriga, para ser compensada, a eliminação de íons de hidrogênio pela urina, tornando-a mais ácida. No entanto, na presença de oxigênio, metabolismo aeróbico, o ácido láctico entra no ciclo de Krebs, onde, na presença de O2, produz Q2 e HZO, que são facilmente eliminados pelos pulmões e pela urina, respectivamente. Na presença de oxigênio, uma molécula de glicogênio produz 38 de ATP. N2M, a cromatografia, também em toxicologia forense, é um método muito eficaz. Graças a ela é possível separar substâncias orgânicas e inorgânicas, quer em grandes quantidades, quer em proporções microscópicas. No nosso caso, a análise foi qualitativa. A cromatografia pode ser definida como um método de análise em que um diluente ou um gás favorecem a separação de substâncias por migração diferencial, a partir de uma estreita zona inicial num meio poroso ou um absorvente. As substâncias assim separadas podem ser identificadas posteriormente por meios analíticos. Entre as técnicas utilizadas em cromatografia, o cavalo de Troia escolheu a chamada cromatografia de gases. Para a levar a cabo foi preciso um aparelho especial constituído por 4 elementos básicos: uma fonte de fornecimento da fase móvel gasosa, um bloco de injeção, uma coluna e um detector.
A fonte de fornecimento do gás portador era um cilindro de aço que o mantinha sob pressão. O gás utilizado foi o hidrogênio. O bloco de injeção era um dispositivo para a vaporização das substâncias voláteis, bem como para a introdução de amostras no aparelho. Quanto à coluna, era formada por um tubo de aço inoxidável preenchido com um sólido poroso inerte, impregnado de um líquido com elevado ponto de ebulição. O suporte sólido era constituído por diatômico. Por último, o detector era um dispositivo automático que registrava a presença de diferentes componentes. O nosso era do tipo densidade gasosa, que mede a diferença entre a densidade do efluente gasoso e o de uma coluna de comparação através da qual só passa azoto. O detector estava ligado a um registrador potenciômetro, que escrevia automaticamente um cromatograma no qual se elevavam, sobre uma linha de base, os picos correspondentes aos componentes da amostra analisada. A altura do pico e a sua área correspondem quantitativamente àqueles componentes. Neste caso foram utilizados como mostra vários fios, que em nada danificaram a integridade do tecido. N. Do M. O suor, mais abundante que as mostras de urina, era inequívoco. Os níveis de cloro e potássio, sobretudo, mostraram-se igualmente elevados. Também detectamos um pouco de colesterina, ácidos gordos e vestígios de albumina e ureia. Os resíduos das glândulas sudoríparas, sebáceas, ETC, eram outro sinal inequívoco da rigidez cadavérica, que afeta, em primeiro lugar, os órgãos de músculos lisos. Por outro lado, não conseguimos encontrar vestígios de esperma. Nos enforcados, como é sabido, costuma dar-se com frequência, embora o tivéssemos constatado pessoalmente. As experiências com espectrofotometria de absorção e as levadas a cabo com o sistema de cromatografia de gases, forneceram-nos as provas definitivas e científicas de que aquele lençol envolverá um cadáver com evidentes manifestações de putrefação primária. Muitos cientistas e historiadores ainda hoje continuam a interrogar-se se Jesus de Nazaré morreu realmente na cruz, se a ressurreição não foi mais do que uma súbita reanimação de um corpo gravemente ferido. Encontramos também alguns cabelos, dos quais falarei dentro em pouco, e que, juntamente com os exames realizados ao suor e, obviamente, aos coágulos de sangue, nos permitem crer que o tipo sanguíneo do Rabi da Galileia era Ari. Entre os resíduos de origem natural, partículas de pó, mineralógicas, especialmente de calcário cenomaniano, margocalcário, cenoniano e arenito, e fragmentos isolados de tecidos vegetais, conseguimos identificar um elemento que, meses depois do nosso regresso definitivo a 1973, pôde ser descoberto sobre a urdidura do sudário de Turim, confirmando assim as nossas fundamentadas suspeitas, no sentido de que ambos os lençóis são a mesma peça. Estou me referindo aos grãos de pólen. Talvez pela nossa experiência e pela lógica falta de tempo, o inventário feito por Eliseu foi mais curto que o apresentado pelo grande palinólogo e reconhecido criminalista, Max Frey, da Suíça. Com a ajuda do microscópio óptico, que pena não termos disposto de um eletrônico, foi possível identificar grãos de pólen de plantas do deserto, em especial das regiões do Negev, íris e tulipas vermelhas, das que abundavam na floresta da Jordânia e, até, das que atapetavam os estratos sedimentares das terras altas do norte. Sobretudo, das encostas que dão para o lago de Tiberíade. Quando tive conhecimento das investigações do Sr. Frey, apressei-me a enviar-lhe os nomes e as características de alguns dos espécimes de pólen encontrados por nós. A informação, por ser, logicamente, anônima, talvez tivesse sido interpretada como obra de um brincalhão. O fato é que nunca vim a saber se o palinólogo teve a oportunidade de aprofundar as suas interessantes descobertas, comprovando a presença do pólen, que lhe anunciei poder detectar da mesma forma com que conseguira distinguir outras 48 plantas 2. Estou certo de que, no futuro, quando a Igreja Católica der luz verde para a investigação direta do sudário de Turim, tudo que aqui fica escrito poderá ser ratificado. Bastaria varrer superficialmente o linho para que a palinologia referendasse as minhas palavras. Naturalmente, o que nós não conseguimos encontrar foram grãos de pólen de regiões por onde, ao que parece, andou o sudário.
Turquia, França, Itália, etc. Entre os tipos de pólen encontrados pelo cavalo de Troia, recordo-me dos seguintes. Iris ainei, que costuma existir no Monte Gilboa, a oeste dos agora conhecidos por Montes Golã, e no leste da região da Samaria. Orchis sanctus, de floração tardia e que crescia, justamente, naquele mês de abril. Centaurea eringioides, da qual já se fala no Gênesis 3:18, e que era muito abundante na Judéia e na Samaria. Iris bismarckiana, muito frequente nas montanhas que rodeiam Nazaré. Amigdalos comunes, que anunciava a primavera e que também citado na Bíblia, Gênesis 43:11, e Jeremias 1:11. Antemis, Melanolepis e Acacia tortilis, também das zonas desérticas de sul e de leste. Naturalmente, estes nomes científicos são relativamente modernos. Do M. 2 na noite do dia 23 de novembro de 1973, Max Frey, com a ajuda do professor Guio, teve acesso ao Santo Sudário de Turim, conseguindo 12 mostras de pó, de uma superfície de 240 mm². Valeu-se, para isso, de fitas e suspensas especiais, sem tocar na parte da imagem. Nos estudos seguintes, conseguiu identificar quase meia centena de plantas, representadas por outros tantos tipos de pólen. Entre esses destacavam-se 16, quase exclusivas das regiões desérticas e da alta concentração de salinidade do Mar Morto, halófitos. Havia, é claro, outros espécimes das estepes da Anatólia, França e Itália. Do M. Quanto aos cabelos encontrados no pano, assim como a mecha que conseguiu ocultar, depois da selvagem flagelação a que foi submetido o mestre durante os interrogatórios no pequeno sinédrio, merecem uma atenção especial.